A paz do Senhor Jesus esteja com sua casa, meu querido irmão. Vamos para mais uma live. Hoje falaremos sobre Salmo 53. Senhor Jesus, me dê a unção que o Senhor tinha, de que quando eu falar, a autoridade seja revelada nas minhas palavras. Senhor, que em nome de Jesus o coração de quem ouve queima. Senhor, que em nome de Jesus o coração de quem ouve fique perplexo, maravilhado com a sua palavra. Senhor Jesus, coloca a abundância da graça e dom da justiça para que essas vidas sejam tratadas, tocadas por meio da sua palavra. Repreende todo o levante de Satanás contra essa obra, em nome de Jesus. Diz o tolo em seu coração, em outras palavras, o burro, o ignorante: Deus não existe. Porque a Bíblia compara alguém... Oi, Isabelle, tudo bem? Por que a Bíblia compara alguém que não acredita em Deus com um tolo? Que maravilha. Vai na célula, viu? Você é muito bem-vinda e necessária no nosso meio. Por que a Bíblia chama de tolo? Porque é óbvio. A existência de Deus é algo tão óbvio quanto a existência do seu pai e da sua mãe. Existe alguém que não nasce de um pai e de uma mãe? Não, não existe. Então, a Bíblia ela trata a existência de Deus não como uma questão, como um questionamento. Será que existe ou não? Não, ela trata como uma obviedade, de forma que aquele que não percebe o quão óbvio é, ele está sendo tolo. Ele está sendo tolo. Então, o tolo diz no seu coração que não existe Deus. Mas isso é algo óbvio. Nós temos alguns argumentos a favor da existência de Deus, que eles ajudam você a perceber o quão óbvio é. Por exemplo, alguns ateus atribuem a existência do cosmos, da criação, da natureza e de todas as coisas à explosão do Big Bang. A explosão do Big Bang, ela é uma teoria e que foi desmistificada recentemente. Por quê? Antigamente você tinha o telescópio Hubble. E quando tinha o telescópio Hubble, nós não conseguíamos olhar tão longe, tão distante no universo. Então, aquilo que nós conseguíamos ver no universo fazia parecer que o universo ele não foi criado de uma vez só, que ele foi criado por um processo lento e gradativo de milhões de anos. Mas agora, com um telescópio mais poderoso, nós conseguimos enxergar mais longe e identificamos um padrão, sabe qual? O padrão de que universos inteiros, estrelas, galáxias, elas foram criadas todas de uma vez, assim como está escrito na palavra. Então, o universo, na verdade, ele foi feito de um pronto. Deus disse Big, então Bang. É só uma paráfrase sarcástica. Deus disse, haja luz e houve luz. Assim que aconteceu. Não com um processo de bilhões de anos que aconteceu gradativamente, lentamente, como na suposta teoria do Big Bang. Não, como algo pronto, assim, ó, que sai do forno de repente. Então, essa é a obra, esse é o projeto de Deus. Deus fez todas essas coisas de pronto, assim, ó. De modo que
A própria natureza, ela nos indica que é impossível algo surgir do acaso. Tem como você pegar um monte de peças de carro, reunir todas elas dentro de um cômodo ou dentro de uma casa, pegar uma bomba muito poderosa, explodir essa casa com essas peças de carro e por causa unicamente da explosão, sendo um agente causador isolado, surgir um carro montado, perfeitamente feito pela engenharia? Não tem como. Da mesma maneira, o nosso corpo, as estrelas, o próprio planeta, os animais, eles têm toda uma engenharia bem sofisticada em volta da sua origem, em volta da sua criação. Portanto, sugere-se a nossa razão, nosso raciocínio lógico, que isso não surgiu de uma explosão aleatória. O que seria explosão aleatória? Seria o seguinte: uma explosão desordenada da qual do caos surja algo organizado. Isso é impossível. Então a verdade é que existia alguém como um maestro tocando a orquestra e colocando cada coisa no seu devido lugar, como um ajuste fino do universo. Ele colocou cada grau específico da matemática no seu devido local. Ele colocou todas as coisas firmadas no devido lugar. Ele ajustou a rotação da Terra da maneira certa. Ele colocou a posição do Sol no lugar certo, para não ser nem tão frio nem tão quente. De modo que essas coisas, essa engenharia por detrás de toda essa criação, não é por acaso. Portanto, a Bíblia trata exatamente dessa forma. Diz o louco no seu coração: não há Deus, não existe Deus. Mas é o louco que diz isso. Porque aquele que não é louco, aquele que não é tolo, é óbvio para ele que tem que haver um maestro, tem que haver um artista por detrás disso tudo. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Veja, o nome dessa doutrina bíblica na teologia é chamada de depravação total. O pecado ele nos depravou de tal maneira que não restou nenhuma mísera intenção do nosso coração que seja puramente boa. De modo que esse... Tem algo queimando aí? De modo que todo o nosso coração se corrompeu. Se corrompeu de tal forma que aquilo que parecia que era bom que estávamos fazendo, lá no fundo, na verdade, é mal. Lá no fundo, na verdade, não é bom como deveria ser. De modo que o Senhor tem um padrão de qualidade para Ele aceitar aquilo que fazemos, aceitar nossas obras, e que nós não conseguimos alcançar. Então ele tem aquele padrão, todavia, entretanto, não alcançamos o padrão. De modo que aos olhos de Deus, todos nós nos tornamos maus. Então, Deus ele procura dos altos céus e olha para a terra procurando alguém que seja justo, alguém que seja bom, e ele não encontra. Ele não encontra. Não encontra nenhum. Não encontra ninguém. Então, todos nós igualmente nos desviamos e nos desgarramos de Deus como ovelhas. Ovelhas que se perderam, que se perdem. De modo que o homem agora só pode ser salvo pela graça de Deus. A graça é um favor que você não merece.
Não é algo que é dado pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelas obras que a sua mão faz. Não, mas é algo que você recebe apesar do que você é, pecador miserável. Então, desde o âmago das nossas intenções, da nossa alma e das nossas boas ações, das nossas boas obras, nós nunca conseguimos fazer algo perfeito da maneira que Deus aceite. Então, todos nós estávamos condenados pelo nosso pecado. Às vezes não é um pecado específico, literal, mas até quando você tenta fazer o bem, você faz o mal. Até quando você tenta fazer o que é certo, você faz errado. De modo que a sua obra, ela é rejeitada diante de Deus. Então, agora, todo homem que deve ser salvo, será salvo por meio do sangue de Jesus. Por quê? Porque as nossas melhores obras de justiça não passam de trapos de imundícia. É o que está escrito em Isaías 60. Versículo 4. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se exultará, regozijará. Veja, esse texto diz, estão tomados de pavor, embora não exista motivo algum para temer. Você sabe? Nós não temos verdadeiramente nenhum motivo para temer. Por quê? Porque agora que temos a oportunidade de sermos salvos pela graça, agora que temos a oportunidade de sermos salvos pela graça, o que acontece? Em Cristo você tem uma provisão gigantesca. Você tem uma provisão gigantesca de bênçãos, de modo que tudo o que você precisa, o Senhor tem para você. Por isso que em Salmos 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem para você proteção, ele tem para você uma vida financeira de vitória, ele tem para você graça abundante, chuvas de bênçãos, como se fossem orvalho caindo de graça sobre você. Ele tem para você proteção contra o diabo, ele tem para você todo tipo, toda sorte de bênçãos, tudo em Cristo. De maneira que você não precisa de temer mais nada. Você só precisa de clamar, dizer, Senhor, estou precisando de tal coisa. Levante-se em meu favor, me favorece aqui, coloca diante de mim aquilo que eu preciso. E então o Senhor vem em resposta à sua oração, que é feita pela graça, é feita baseada na graça, não baseada nas suas obras. E através dessa graça, você não tem do que temer. Então, como diz esse texto, você vê que no final ele diz, ah, se fosse providenciada uma salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará. Você sabe, quando você não tem revelação, o que é a revelação? É o seguinte, o diabo ele te cega para que você não entenda
esses conceitos, essas verdades espirituais. O diabo cega você. Então, a única maneira dessa cegueira cair é através de um poder que Deus tem de iluminar sua mente. É através de um poder que o Senhor tem de iluminar sua mente. Quando essa luz brilha sobre seu pensamento, sobre seu coração e sobre sua vida, você consegue entender, além de confiar e crer. Por quê? A confiança e a fé, ela vem primeiro. Você crê primeiro, depois que você crê, você se aprofunda e você entende. Quando você tem esse entendimento, o que acontece? Algo em você muda, porque é como uma luz que dissipa trevas. Então, nós temos áreas e partes de nós que estão em trevas. Através desse entendimento, a revelação que você recebe, ela quebra partes antigas do seu velho homem, partes das trevas em você. Então, se você conseguisse ver como Deus vê, como os anjos veem a sua salvação e a salvação de pessoas, cada pessoa que tivesse sido salva, você faria uma festa, uma comemoração, uma celebração. Tanto por você quanto por outras pessoas. Mas por que você não faz? Por que você não se importa tanto? Porque estamos tão cegos por outras coisas que perdemos o senso de valor daquilo que realmente importa. Então vamos levando a nossa vida como se nunca fôssemos morrer. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo para deixar tudo para depois. Então você leva uma vida de oração de merda, né? Medíocre. Você leva uma vida de leitura bíblica medíocre. Você gasta o seu tempo jogando seus dias, suas horas fora, com redes sociais, com vídeos fúteis e ridículos. Você joga sua vida fora com pornografia, você joga sua vida fora com todo tipo de lixo, com aquilo que faz parte do cotidiano. E você nunca descobre como viver o profundo da sabedoria, o profundo do poder, o profundo do propósito, da razão pela qual você existe. Mas quando você rompe essas cadeias espirituais, porque tudo isso vem do diabo, então você começa a ver como Deus vê. E você se apercebe da maravilhosa graça, da maravilhosa dádiva que Ele te deu, e você sente essa felicidade que está escrita aqui. Uma felicidade proveniente da salvação. Por quê? Porque todos nós igualmente pecamos. E inclusive alguns de nós éramos como tolos. Éramos como tolos que não acreditavam em Deus, que achavam que o Senhor não existe. Nas notas de rodapé diz assim: testemunho a respeito da tolice dos iníquos. Uma repetição um pouco revisada do Salmo 14. A diferença principal entre esses dois salmos é que aqui a palavra Deus é usada em vez de Senhor. O salmo original pode ter sido revisado à luz de um acontecimento do tipo narrado em 2 Crônicas 20. Aqui também serve de mais um comentário sobre o tipo de tolo arrogante censurado no Salmo 52. Esse não é o único salmo que diz que o tolo diz que Deus não existe. Você tem também Salmos 14. Possivelmente o nome de uma melodia, a palavra hebraica parece significar sofrimento ou
enfermidade. Talvez a expressão em hebraico indique aqui que o salmo deve ser usado em tempos de aflição, quando os ímpios zombam de nós. Verdade. Quando os ímpios, os incrédulos, eles zombam de nós, nós devemos lembrar: esse tolo acha que Deus não existe, mas eu sei que ele existe e eu sei que ele se levanta em meu favor para me defender. Versículo 5, na nota de rodapé. Difere consideravelmente de Salmos do 14, 5, 6, embora o pensamento básico permaneça o mesmo. Deus esmaga os ímpios que atacam o seu povo. Aqui os verbos estão no tempo passado, talvez para expressar acerca da sua derrocada, quando não existe motivo algum para temer. Caíram vítimas do medo, quando, humanamente falando, nem sequer eram ameaçados. A maldição divina caiu sobre eles e não sobre Israel. Espalhou os ossos sobre o campo de batalha da derrota deles, uma vez que seus corpos foram deixados insepultos como coisas nojentas. Deus os rejeitou assim como eles tinham rejeitado a ele. Bem, essa é a maldição dos ímpios. Se você nega a Jesus, ele te negará naquele dia. Se você recebe a Jesus, ele te receberá naquele dia. Por quê? O nosso Pai nos trata da maneira como nós tratamos a Cristo. Se para você Jesus não é o Deus encarnado, e você rejeita o Salvador, Deus te tratará da mesma maneira. Você negou o Salvador e ele agora te nega. Vamos orar? Senhor, livre a alma dessas pobres vidas do inferno. Senhor Jesus, afasta eles do lago de fogo que arde com enxofre, do qual o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Senhor, dá uma profunda revelação de graça, amor e alegria para essas vidas. Senhor Espírito Santo, o Senhor mesmo que ungiu a Jesus, traz a revelação gloriosa, poderosa de si mesmo para cada uma dessas vidas. Senhor, não deixe que eles pereçam, mas brilhe a luz do Evangelho hoje sobre cada um. Eu te repreendo agora, Deus deste século, você que tem cegado o entendimento desses incrédulos para que eles não vejam resplandecer do brilho do Evangelho de Cristo, eu te comando e confronto agora. Caia por terra, seja todo o embaraço rompido e eu te amarro e paraliso e desfaço as suas obras hoje, Satanás, sobre a vida de todas as pessoas que ouvirem essa oração. Se você crê que Jesus existe e que ele veio para te salvar e ser o governador, Quírios, o Senhor de sua vida, então fale após mim. Senhor, eu entrego e te recebo na minha vida como Senhor e Salvador dos meus caminhos. Que de hoje até o fim de minha vida eu possa ser contado entre aqueles que são seus filhos, seus servos. E em nome de Jesus, pavimenta um caminho glorioso para que eu viva a minha vida diante das boas obras. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.